Em silêncio, após receber uma herança inesperada, Nina apressava-se em juntar suas coisas para desaparecer de vez daquela vida ao lado do marido tirano. Mas, mal voltou do cartório, foi surpreendida pela vizinha, que lhe entregou uma carta estranha. Olá, meus queridos. Às vezes, as pessoas mais fortes se quebram justamente dentro da própria família. Hoje, falaremos sobre força, fraqueza e sobre aquilo que nos torna humanos. A tabeliã a observava com expectativa, enquanto Nina permanecia sem reação. E como reagir, afinal, ao descobrir que tinha um parente de cuja existência jamais soubera? Um homem atormentado pela culpa, que antes de morrer deixou para ela todos os seus bens. Nina sempre acreditara estar sozinha no mundo. Perdera o pai, a mãe, quando ainda era um bebê. Nunca conhecera o pai, e a avó que a criou partira pouco antes de seu 20º aniversário. Não restara ninguém. E agora, de repente, essa revelação. Não era apenas a surpresa que a deixava abalada, mas também o fato de que essa herança abria a porta para Yu, a sua fuga. Antes, ela sequer ousava sonhar com isso. Sabia que não tinha para onde ir, nem a quem pedir ajuda, e que o marido a encontraria em questão de minutos. E, se a encontrasse, o que poderia fazer com ela era tão aterrador que Nina preferia nem imaginar. Certa vez bastou chegar 1 hora mais tarde do trabalho. Havia se distraído conversando com um colega, mas para que tudo desmoronasse. Quando entrou em casa, encontrou Pedro com um sorriso aparentemente bondoso, mas a voz dele, aquela voz ainda a perseguia em pesadelos. Querida, para que eu te dei aquele relógio? Você acha que foi só um enfeite? Me dê aqui. Ele estendeu a mão. Tremendo, Nina tirou o relógio do pulso e o entregou. Quando retirava a mão, ele a agarrou com força e a puxou para Musters. Jogou o relógio sobre a madeira e, com a mesma suavidade no tom, começou a dizer coisas terríveis. Olhe bem, Ninoca, e grave isto. Se você se atrasar outra vez, vou trancá-la dentro de casa. Vai aprender até a ir ao banheiro na hora certa. Eu vou te ensinar disciplina. Você será pontual e obediente. Enquanto falava, pressionava o rosto dela contra a mesa, arrastando-o até que a pulseira do relógio riscou sua pele delicada. A cicatriz fina e torta ainda brilhava em sua bochecha como um lembrete cruel de que nunca deveria perder a noção do tempo. Não foi a única vez que ele a tratou assim, mas até então suas ameaças eram apenas verbais e ela suportava calada, ciente de que não tinha para onde ir. Desde pequena, convivia com uma deficiência no braço, sequela de uma lesão no parto. Isso fazia com que raramente fosse contratada e, nos empregos que conseguia, recebia quase nada, insuficiente para alugar um quarto ou se sustentar. Pedro, por outro lado, a mantinha financeiramente e, em troca, ela era obrigada a suportar suas tendências sádicas. É claro que, quando aceitou se casar com ele, Nina não fazia ideia de quem ele realmente era. Para ela, parecia a própria encarnação da bondade e da ternura. Cortejava-a com atenção, dizia que aquele pequeno defeito físico não significava nada, prometia ajudá-la a recuperar o movimento da mão. Ela se derretia diante de suas palavras doces e promessas grandiosas. Quando ele a pediu em casamento, Nina caiu de joelhos diante do ícone, como fazia sua avó, e agradeceu a Deus de todo o coração por ter colocado aquele homem em sua vida. Por isso, não hesitou em vender a velha casinha quando Pedro sugeriu: "Para que guardar essa ruína? Em 1 ou 2 anos isso vai desmoronar. Melhor comprarmos um apartamento e vivermos com conforto. Eu coloco a minha parte e logo depois do casamento a gente se muda." Nina já se imaginava dona de um apartamento, esposa de verdade. Sonhava em andar de braços dados com o marido, em teatros e cinemas, em ler para ele o jornal ou as notícias da internet nas noites tranquilas,
em preparar juntos os cafés da manhã de domingo na cozinha, rindo e se divertindo. Todos aqueles sonhos desmoronaram num único instante. Um dia, ela deixou cair um copo. O vidro não quebrou, mas a água se espalhou pelo piso, laminado novo. Ao ouvir seu grito assustado, Pedro saiu do quarto, viu o copo no chão, a poça d'água, aproximou-se da esposa. Não se preocupe, querida. É só água. O importante é que você não se machucou, disse com doçura. Mas logo em seguida a agarrou pelo pescoço, derrubou-a de costas e usou o corpo dela para enxugar a água no chão. Depois a levantou, olhou fundo nos seus olhos e completou com a mesma voz suave: Amor, guarde esta lição e não repita os mesmos erros. Eu não suporto barulho, bagunça e desobediência. Para cada erro, deve haver um preço a pagar. Ingenuamente, Nina se queixou à sogra, acreditando que, de mulher para mulher, ela a compreenderia. Mas a sogra contou tudo ao filho, que a trancou no quarto por 2 semanas. Ligou para o trabalho dela, inventou que estava hospitalizada e até arrumou um atestado falso. Durante aqueles dias, deixou-a apenas com pão e água, proibiu que abrisse a janela e repetia diariamente, como um mantra, que reclamar era terminantemente proibido. Nina não tinha amigas. Sempre que surgia alguém próximo, Pedro logo descobria e fazia de tudo para afastar a pessoa. Inventava mentiras, espalhava calúnias e até chegou a roubar dinheiro da bolsa de uma conhecida dela, colocando depois na bolsa da esposa para incriminá-la. Assim, Nina não tinha a quem recorrer. Algumas vezes chegou em andar até perto da delegacia, mas nunca teve coragem de entrar. O que diria? Não tinha hematomas visíveis, vestia-se bem, tinha algum dinheiro na carteira. Ninguém acreditaria nela. Era o que Pedro repetia sem parar. E, no fundo, ela mesma sabia que era verdade. Foi então que, no dia anterior, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Uma mulher se apresentou como tabeliã e a convidou para tratar da herança. Nina assinou os documentos necessários e saiu desapontada, ao descobrir que só teria acesso aos bens depois de algum tempo. Ainda assim, sabia agora que havia uma chance real de escapar. Desde então, comportava-se com obediência e silêncio. Fazia tudo o que Pedro mandava, esperando apenas o dia de partir. E finalmente esse dia chegou. Até o sol parecia brilhar mais forte. Pedro percebeu seu sorriso enigmático, mas não disse nada. Gostava de vê-la menos carrancuda. Mal saiu de casa, Nina ligou para o trabalho e pediu dispensa. Corria em direção à liberdade. Agora tinha em mãos documentos, dinheiro e as chaves de um apartamento em uma cidade desconhecida. Voava para casa, pensando apenas em arrumar suas coisas e partir. Descobriu na internet um ônibus por aquela cidade, com saída em 2 horas, tempo mais que suficiente. Mas, ao voltar do cartório, foi surpreendida na porta pela vizinha. Normalmente a mulher não lhe dirigia a palavra, mas, naquele dia, agarrou sua mão. Ninoca, espere um instante. Tenho algo para lhe entregar. Ela lhe passou um envelope e sumiu rapidamente dentro de casa. Nina, sem saber por que, sentiu um arrepio. Abriu a porta, entrou, sentou-se no sofá e abriu o envelope. Dentro havia apenas uma folha de caderno, preenchida com uma letra grande e apressada. Ao ler aquelas linhas, um frio cortante percorreu seu corpo. Era um bilhete da sogra, a mãe de Pedro. De alguma forma, ela havia descoberto sobre a herança. Na mensagem fazia uma exigência. Ou a nora dividia com ela, ou contaria tudo ao filho. Marcava um encontro para dali a meia hora, a fim de acertarem os detalhes. As mãos de Nina tremeram. A felicidade estava tão perto. Ela começou a chorar, amassando o papel até transformá-lo em uma bola. Mas, de repente, fechou os punhos e enxugou as lágrimas. Não, ela iria embora, custasse o que custasse. Naquele instante, a sogra surgiu
com um sorriso satisfeito. Fico feliz que tenha mostrado bom senso. Pensei que fosse tentar fugir. Concordo, meu filho não é fácil e os métodos dele são duros, mas ainda assim você é a esposa dele. Ele vai ficar muito abalado quando perceber que você fugiu. E você sabe o que acontece quando ele perde a calma. O golpe dele é pesado, assim como o aperto. Temo que depois da sua fuga, eu é que teria de cuidar de você. Nina desviou-se a olhar e, esforçando-se para manter a voz firme, perguntou: "O que a senhora quer?" A sogra soltou uma risada melosa. "Dinheiro, é claro, querida. Ouvi dizer que agora você é uma rica herdeira. Tem apartamento, conta no banco." Então pensei, podemos ser úteis uma para a outra. Eu não conto ao meu filho sobre seus planos de fugir, e você me paga por isso. "E o que a faz pensar que eu pretendo fugir?" retrucou Nina. A mãe de Pedro deu de ombros. "Querida, eu não sou tola. Se meu filho não sabe da herança, significa que você não contou. E por quê? Lógico, planeja dar no pé. Não a culpo. Pedro é um tirano, sente prazer em humilhá-la. De certo modo, até a compreendo. Mas entenda, minha velhice está chegando. O que receberei de aposentadoria não dará para viver. Não posso contar com meu filho. Por isso, você me dará o dinheiro pelo meu silêncio." Nina fez que sim com a cabeça, mas tirou o celular da bolsa e sorriu com ironia. "Eu não vou lhe dar um centavo. Aliás, agora tenho provas do seu chantagem e também da violência do seu filho contra mim. Acha que a polícia não aceitará isso como motivo para prendê-los? Tenho certeza que sim. Se ousar contar algo a Pedro, essa gravação será publicada em todas as redes sociais e farei uma denúncia formal contra um uai, senhora." Sob o olhar penetrante da sogra, Nina levantou-se da mesa. "Eu vou embora. Os papéis do divórcio chegarão pelo correio." Nina pagou um simples adiantamento, como se fosse viajar de ônibus, mas não foi à rodoviária. Sabia que não podia confiar na sogra, que facilmente poderia ligar para o filho. Então chamou um táxi caro até a nova cidade, onde agora teria sua própria casa. Quando o carro ultrapassou os limites da cidade, Nina pegou o celular. Passou mais de 1 hora tentando transformar em palavras tudo o que sentia. Anexou a gravação feita no celular e finalmente apertou enviar. Seu longo desabafo sobre a verdade do casamento espalhou-se rapidamente pela internet. Pouco tempo depois, um advogado entrou em contato e se ofereceu para defender seus direitos no tribunal. Nina aceitou, mesmo diante das ameaças do marido e de toda a família dele. O caso ganhou repercussão. Surgiram outras vítimas da crueldade de Pedro. Ele acabou condenado à prisão, obrigado a indenizar várias mulheres, incluindo a própria esposa, agora ex. Sua mãe recebeu pena condicional, mas o cárcere do filho a destruiu e ela jamais se recuperou. E Nina, enfim, passou a viver sem medo. Um novo lar, um emprego, o divórcio consumado, tudo isso a tornou mais forte e confiante. O medo já não existia dentro dela. Apenas a certeza de que, dali em diante, tudo ficaria bem. Escreva sua opinião nos comentários. Ela é muito valiosa para nós. Deixe seu like e inscreva-se. Isso dá asas ao nosso trabalho criativo. Desejo a você um dia maravilhoso.